Facebook, Instagram e YouTube, tá, gente? Amém. Pra gente começar também. Amém. Olha, eu não sei se é a sua primeira aula. Se for, seja muito bem-vinda. Se não for, também seja muito bem-vinda, tá bom? Amém. Eu te convido a ficar até o final da aula, tá? Para você ver como que funciona, para que a palavra de Deus venha tocar no teu coração, venha a te transformar como tem. Amém. Seja muito bem-vindo, viu? Bem-vinda. Amém. Eu te convido a ficar até o final da aula. Deixa essa palavra maravilhosa te tocar, assim como tem nos tocado, tem nos transformado, que assim seja na sua vida, tá bom? Amém. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vinda. Fique até o final, tá bom? Amém. Fique até o final conosco. Amém. Gente, hoje a gente vai falar sobre o Salmo 119. O meu objetivo é a gente terminar esse salmo hoje, tá bom? Amém. Já é o terceiro dia que a gente tá falando desse salmo, né? Glória a Deus, que é um salmo muito grande, né? São 176 versículos nesse salmo, né? É um salmo muito grande e o nosso objetivo é terminar esse salmo, tá? Então agora, amém. Hoje a gente vai conseguir terminar esse salmo, tá? Então, amém. Hoje a gente vai falar sobre o Salmo 119 a partir do versículo 111, tá, gente? Amém. Daqui a pouco eu vou começar a oração. Antes da oração, eu queria falar uma coisa, gente. Mais uma vez, eu queria falar da rifinha, tá? Que a gente tá fazendo. É R$10 cada nome. Existem 3 nomes ganhadores. 3 pessoas aqui vão ganhar R$100, tá bom? Então, R$10 cada nome, você concorre a R$100, né? Se você escolher 3 nomes que são sorteados, você ganha os R$300, tá bom? Amém. O que eu queria dizer é o seguinte, né? Amanhã eu vou mandar a prestação de contas pro pessoal, né? Existem pessoas que contribuem nesse projeto todo mês. E todo mês eu envio prestação de conta, tá? Eu acho isso legal, eu acho isso justo, né? Eu falar para onde tá indo o dinheiro de vocês, quem é que a gente tá ajudando, né? E eu faço isso. Então amanhã, né, eu vou mandar para vocês quem foi que a gente ajudou esse mês, tá bom? O quanto que a gente gastou, o que que a gente conseguiu comprar, o que a gente conseguiu fazer, tá bom? Amém. Então eu vou mandar a paz da Ana Maria, seja bem-vinda. Eu vou mandar o quanto a gente conseguiu fazer, as pessoas que a gente conseguiu ajudar, tá bom? Outra coisa que eu queria falar, gente, eu tô aí começando a fazer uma parceria com uma ONG e eu gostei tanto desse trabalho, eu vou conhecer, eu tô indo lá com meu esposo para conhecer. É uma ONG, gente, que é tipo um orfanato, né? Só que são crianças especiais, com alguma necessidade, entende? E elas moram lá, elas moram nesse lugar, né? E são crianças ali com paralisia, né, com paralítica, né, crianças com surdez, né, alguma coisa, né, e esse lugar é assim, para crianças especiais, e vou conhecer esse lugar, né, eu já marquei com meu esposo, a gente tá indo lá conhecer, e eu tenho o intuito de ficar indo lá, né, então essa é a minha intenção, né, ler um livro para as crianças, ficar indo lá, visitar, ajudar no que der, né? Se for possível ajudar para a criança comer, tudo que eu puder ajudar, eu vou. Só que lá é uma ONG e eles vivem de doação também. Tá? Então, todo mês a gente ajuda pessoas. Já tem gente, graças a Deus, que contribui nessa obra e todo mês a gente ajuda alguém, né? A gente já comprou cadeira de rodas, né? 2 cadeiras, a gente já distribuiu tudo. E agora eu quero começar a ajudar esse lugar, tá? Então, eu quero comprar fraldas geriátricas para lá, fraldas de crianças também, tem fralda infantil lá que eles usam também, né? Tem cadeira de rodas lá, precisa, mas é cadeira hospitalar que eles usam, né? Então, tem bastante coisa, cesta básica. E eu tô pensando em fazer uma parceria e começar a ajudar ali, tá? Então eu queria falar isso para vocês, me tocou bastante, né? E eu quero conhecer lá, quero conhecer essas crianças, quero conversar com elas, quero ir todo mês, né? Então eu tô falando para vocês saberem, tá? E dessa rifa, né? Eu disse que o valor da rifa arrecadada vai ser revertido em ações sociais, né? Em ações solidárias. E eu quero reverter para esse lugar, tá bom? Então, amém. Eu queria falar sobre isso. Amém. Amélia, seja muito bem-vinda, tá? Não sei se é a sua primeira aula conosco, tá? Se for a primeira aula, seja muito bem-vinda. Se não for, também seja muito bem-vinda. Amém. E eu te convido a ficar até o final da aula para você ver como que funciona, tá bom? Amém. Gente, então eu vou orar agora, tá bom? E a gente começa a estudar o Salmo 119 a partir do versículo 111. E vamos aí com o objetivo de terminar esse salmo hoje. Amém, amém, amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia diante da tua presença, diante da tua palavra. Meu Deus, nós temos amor a ti, nós temos amor à tua palavra, nós temos amor à tua presença, meu Senhor. Ai, nós amamos.
a tua graça, a tua presença, a tua misericórdia, Deus. Oh, Senhor, não se afaste de nós, Deus. Não nos deixe sem a tua presença, Pai, porque nós precisamos de ti, Senhor. É o Senhor quem alegra os nossos dias, é o Senhor quem nos traz consolo, é o Senhor quem nos traz paz, é o Senhor que nos acalma, Deus, é o Senhor que nos livra das nossas trevas, Pai. Amém, Deus. Meu Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, porque maior é o Senhor que conosco está, Deus. Obrigada. Meu Senhor, que o Senhor venha nos transformar, Pai, porque nós temos muito que melhorar. Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos obedientes, Pai. Nos ensina a tua verdade, nos ensina os teus decretos, nos ensina os teus preceitos, nos ensina a tua palavra, Pai. Que não venhamos a ser confundidos, que não venhamos a entender nada errado, que não venhamos a pecar por falta de entendimento, Pai. Mas que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor, Pai, volte os nossos corações a Ti, a Tua palavra, que tenhamos prazer em Ti, que tenhamos prazer na Tua palavra e na Tua voz, que venhamos a Te buscar cada vez mais, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem com fogo e nos incendeia, nos faça incendiar e que sejamos essa brasa viva que ao tocar em outras pessoas as incendeiem também, Pai, em nome de Jesus. Que sejamos como um grande fogo em uma floresta que se alastra e que se espalha. Que assim sejamos nós, Pai, em nome de Jesus, que a sua glória resplandeça em nós, que a sua glória resplandeça em nossas vidas, que sejamos um testemunho vivo do teu poder, que o seu nome seja engrandecido através das nossas bocas, através das nossas atitudes, Pai, em nome de Jesus, que venhamos a te honrar com nossos lábios, a te honrar com os nossos passos, a te honrar com nossas ações, Senhor, em o nome de Jesus. Pai, nos perdoa, Pai, perdoa pelos nossos pecados, perdoa pelas nossas fraquezas, pelos nossos erros, porque nós somos falhos, Pai, nós somos humanos. E a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que libera misericórdia, é um Deus que libera perdão, é um Deus que libera a tua graça, porque o Senhor sabe do que nós somos feitos. Nós somos apenas pó. Então, meu Deus, que o Senhor se lembre disso. Que o Senhor se lembre que um dia o Senhor disse que não nos retribuiria segundo os nossos pecados, mas que a sua misericórdia é grande. Então, meu Deus, que a sua misericórdia seja sobre cada um de nós. Que, meu Deus, experimentemos a tua graça e a tua bondade em nossas vidas. Que todos possam ver o poder do nosso Deus. Meu Senhor, que o Senhor, Pai, em tua infinita misericórdia, bondade, fidelidade, que o Senhor conceda os desejos do nosso coração, porque a tua palavra diz que o Senhor tem prazer em dar aquilo que nós pedimos. A tua palavra diz que o Senhor tem prazer em nos dar além do que nós pedimos. A tua palavra diz que o Senhor só tem pensamentos bons sobre nós. A tua palavra diz que o Senhor só quer coisa boa pra gente. A tua palavra diz que tudo coopera para o nosso bem. A tua palavra diz que o final dos justos é bom. E é nisso que nós cremos, Pai. Amém. Que a tua palavra se cumpra sobre nós. Que tudo que um dia o Senhor prometeu para todos aqueles que o temem, para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que confiam em ti. Que todas as palavras um dia liberadas pelo Senhor para essas pessoas, que elas se cumpram em cada um de nós, Pai, porque nós te tememos, nós te amamos e nós temos prazer em ti. A tua palavra diz que o Senhor só terá prazer em nós quando nós tivermos prazer em ti. E nós temos, Deus. Nós temos prazer no Senhor, nós temos prazer na tua palavra, nós temos prazer na tua presença. Nos ensina a ser agradáveis a ti, Deus. Nos ensina a te agradar, Pai. Porque nós queremos andar nos teus caminhos, nós queremos andar em obediência. Nos ensina, Pai, a tua verdade para que venhamos a andar no caminho correto. Meu Deus, que o Senhor também nos livre de todo o mal, em o nome de Jesus. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos para que eles se acampem ao nosso redor e nos livrem e nos protejam de todo o mal. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos para que eles nos carreguem no colo, para que não venhamos a tropeçar em nenhuma pedra e cair, mas que venhamos a ficar firme nessa caminhada, nessa empreitada, Pai, amém. Deus, nós descansamos debaixo das tuas asas, nós confiamos em ti,
porque nós sabemos que quem confia no Senhor não é frustrado. Quem confia no Senhor jamais é envergonhado. E é em Ti que nós confiamos, Deus. Meu Senhor, Pai, que o Senhor nos abençoe. Meu Deus, que o Senhor nos guarde. Que a Sua palavra se cumpra sobre nós. Que bênçãos inumeráveis sejam lançadas sobre nossas vidas. Para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. Amém, amém e amém. Então, gente, vamos agora para o versículo 111, tá? Então, a gente parou no versículo 110, né? Então, a gente vê que o salmista vem vindo... Uau! Quando a gente lê esse Salmo 119, a gente sente até vergonha, né? Eu sinto vergonha quando eu leio esse Salmo 119. Eu vejo o amor do salmista pela palavra de Deus e eu sinto vergonha. Eu falo, uau! Esse homem realmente ama a palavra de Deus. Esse homem, ele não se cansa de ler a palavra de Deus. Esse homem, ele não se cansa de meditar na palavra de Deus. Esse homem, ele tem sede da palavra de Deus. E não é que ele lê de qualquer jeito, ele quer entender o que está escrito ali. Então ele diz, Deus, abre os meus olhos, revela a tua palavra para mim, me mostra aquilo que eu não estou enxergando. Porque ocorre um problema, a gente já falou sobre isso na aula passada. Às vezes a gente lê e a gente entende errado. Às vezes a má compreensão de um capítulo, de um versículo, leva a gente ao pecado, leva a gente ao erro, leva a gente à desobediência, porque a gente entendeu errado. E é isso que o salmista fala nesse salmo. Deus me ensina, porque às vezes eu tô errando, mas porque eu entendi errado. Então me ensina o certo, me dê entendimento, me dê discernimento para que eu compreenda realmente o que o Senhor está querendo dizer, e não o que eu quero ouvir, mas o que o Senhor quer falar. Porque tem muitas pessoas que leem a Bíblia, leem os versículos e elas entendem como elas querem entender. Elas traduzem como elas querem ouvir. E Deus nem sempre vai falar o que a gente quer ouvir. Deus vai falar o que a gente necessita ouvir. Mas às vezes o que a gente precisa ouvir não é o que a gente quer ouvir. Às vezes é ruim. Mas a gente tem que aceitar a vontade de Deus. E é essa a questão. A gente só experimenta a vontade perfeita e agradável de Deus, né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando a gente realmente entrega a vontade dele, se entrega à vontade dele, ainda que a vontade dele não seja nossa. Jesus, quando Jesus fala para Deus, Jesus estava com muito medo, Jesus transpirava sangue de tanto medo que Jesus estava, porque Jesus sabia o que ia acontecer com ele naquela cruz. Jesus tinha medo. Então Jesus diz, né? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus está dizendo, Deus, se for possível, não me deixa morrer desse jeito não, eu tô com medo. Se for possível, não me deixa sofrer assim não. Foi isso que Jesus disse. Não era a vontade de Jesus. Jesus não queria, gente, quem é que quer sofrer? Quem é que quer, né? Ninguém. Ele falou, Deus, se for possível, tira de mim esse sofrimento. Me dê um outro caminho, né, que não seja de tanto sofrimento. Mas no final ele diz, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E Jesus entendeu que a vontade de Deus era o não. Deus falou não para Jesus. Deus falou, não, eu não vou te tirar esse cálice de você. E Jesus obedeceu. A palavra de Deus diz que há um nível de perfeição na obediência. A gente já falou sobre isso, né? Crer até Satanás crer. A diferença de Satanás para um cristão é a obediência. Satanás também crê, só que Satanás não obedece. O cristão crê e obedece. Mas sabe qual é o maior nível da obediência? A Bíblia diz isso. Existe um nível da obediência que é um nível de perfeição. Que nível de obediência que é esse? O nível de perfeição. A palavra de Deus diz que é um nível em que eu aceito o não, né? Então há um momento em que eu aceito o não.
que Deus, né, está falando comigo e eu aceito o não. Esse é o maior nível de perfeição que existe. É eu aceitar o não. Eu tava excluindo uma pessoa do Meet. Hoje algumas pessoas invadiram o Meet, né? E são pessoas, né? São alguns satanistas, né? Teve até uma que entrou e eu convidei ela a ficar até o final da aula, né? Porque quem convence é a palavra de Deus, né? Vai que a palavra de Deus toca essa pessoa e ela se arrepende, né? Mas aí quando começa a atrapalhar a aula, eu tiro. Então, gente, o maior nível de obediência que existe é a obediência pelo não. É tão difícil a gente aceitar o não, né? O não de Deus. E esse é o maior nível da obediência. É você aceitar o não. Quando Deus te diz não. É o maior nível da obediência. E o cristão tem que ter esse nível. O cristão tem que aceitar o não de Deus. É difícil. No versículo 111, o salmista diz assim: os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. O salmista está falando aqui: Deus, a tua palavra, eu recebi ela como uma herança. A tua palavra eu recebi como um legado perpétuo, uma herança eterna. Não é uma herança que acaba, não é um dinheiro que é gasto e acabou. Não, é uma herança que nunca acaba, é uma herança eterna. E foi assim que eu recebi a tua palavra, como algo que nunca acaba, como algo que não é passageiro. Igual eu disse na aula passada, né? As pessoas às vezes ficam falando: a Bíblia tinha que ser reescrita. Se Jesus viesse hoje, ele ia falar outra coisa. Não ia, não. Ia falar a mesma coisa. Jesus ia falar as mesmas coisas que ele falou. Porque o caráter de Deus é imutável. As mesmas coisas que Deus odiava, Deus continua odiando. Deus não muda, não. Deus continua odiando as mesmas coisas. Então a herança dele é eterna, não muda. A palavra dele não muda, a palavra dele é eterna. O que ele não gostava, ele continua não gostando. O que ele odiava, ele continua odiando. O que ele sentia prazer, ele continua sentindo. Deus não muda. A palavra dele não muda. E é isso que o salmista está dizendo. Deus, eu recebi a tua palavra como uma herança eterna, porque eu sei que ela não muda. E aqui diz: porque me constituem o prazer do coração. Eu tenho prazer na tua palavra, Deus. O meu coração sente prazer nela. E é por isso que eu quero cumpri-la para sempre. Porque eu tenho prazer nela. Eu tenho prazer em te obedecer, Deus. Versículo 112. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. O salmista aqui está dizendo: eu fico induzindo o meu coração a te obedecer. Sabe o que o salmista está falando aqui? Eu luto contra mim mesmo para te obedecer. Porque dentro de mim há uma voz dizendo para eu não obedecer. Dentro de mim surge uma voz que diz para eu pecar. Dentro de mim há uma voz que me chama para te desagradar. Mas então, eu mesmo me convenço de que eu devo te obedecer. Aqui Davi está falando sobre a luta entre o meu eu e mim mesmo, né? Aquela luta interna que há entre mim e mim mesmo, entre o meu eu e mim mesmo, né? Acho que seria isso. Entre o eu, né? Dentro de mim há um eu ruim e há um eu bom, né? O eu ruim é o quê? É aquele eu que veio lá do Jardim do Éden, que veio decorrente do pecado e que tá cheio daquela carga desse mundo, que é a carga que me liga a Satanás. Então, esse é o meu eu ruim, né? O meu eu das trevas. Mas também há um eu bom. A partir do momento que eu conheci a Jesus e renasci nele, existe em mim um eu bom também. E há essa luta. E até que eu morra vai haver essa luta. Não tem como eu me afastar do meu. Quem é que vai me salvar de mim mesmo? Paulo diz isso. Paulo fala: ai meu Deus, eu sei que o Senhor me livra de Satanás. Eu sei que o Senhor me livra dos demônios. Mas quem é que vai me livrar de mim mesmo? Paulo diz isso. Mas quem é que vai me livrar desse corpo que me conduz à morte? Quem vai me livrar de mim mesmo? Porque dentro de mim há um ser que me conduz à morte, que quer que eu morra. Um ser que quer que eu pratique o pecado. Dentro de mim há.
E quem é que vai me livrar de mim mesmo se eu tenho que viver constantemente com ele? Ele não se aparta de mim, eu tenho que viver constantemente com ele. É uma luta. E é isso mesmo, gente. A palavra de Deus diz que essa luta, gente, é até a gente morrer. Não tem como. A gente tá velhinho e vai ter essa luta. E essa é a questão, a luta da carne contra o espírito. Mas aqui Davi diz, só que quando isso acontece, eu me convenço, eu começo a me convencer de que vale a pena obedecer. Eu começo a induzir o meu próprio coração a te obedecer. Versículo 113, Davi diz, eu odeio a duplicidade, mas eu amo a tua lei. O que é a duplicidade, né? Tem duas formas de ver, né? Assim, o que é duplicidade? Pode estar certo ou pode estar errado, depende do ponto de vista, sabe? E Davi fala, eu odeio isso. Eu odeio a duplicidade. Tá certo, mas por tal argumento tá errado. Eu odeio. Mas eu amo a tua lei, porque a tua lei não tem duplicidade. A tua lei é. A tua lei tá certa e acabou. Não é, depende do ponto de vista. Não depende de quem tá falando. Depende de quem tá ouvindo. Não, é e acabou. Eu amo a tua lei, porque a tua lei é verdade. Versículo 114. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Que lindo, né? O Senhor é em quem eu me abrigo. Quando eu preciso fugir e encontrar abrigo, me sentir seguro, é ao Senhor que eu vou. Não é numa caverna que eu vou me esconder. É no Senhor. Quando eu tenho medo e eu sinto que vão me atacar, que algo ruim vai acontecer a mim, o escudo que eu uso é o Senhor. É o Senhor que eu ponho à minha frente para me proteger. E aqui ele diz, a minha esperança está na tua palavra. Eu não espero em riqueza, eu não espero em homens, mas eu deposito toda a minha esperança em ti, Deus. Somente na tua palavra eu espero. Tudo que o Senhor disse um dia que faria, é nessa palavra que eu ponho toda a minha esperança. Versículo 115. Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos de Deus. Aqui ele diz, se apartem de mim, vocês ímpios. Vocês ficam falando para eu pecar, ficam tentando me convencer a me desviar do meu caminho, vocês ficam tentando me fazer cair, mas se afastem de mim, porque eu quero obedecer. Eu quero continuar na presença de Deus. Se afastem de mim, porque é isso que eu quero e acabou. Versículo 116, Davi diz, ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Aqui Davi está dizendo, Deus, me ampara, segundo o que um dia o Senhor me disse, segundo o que um dia o Senhor me prometeu. O Senhor um dia, a paz, Ricardo, amém, desde o México, amém. No versículo 116, Davi disse, o Senhor um dia disse na tua palavra, que o Senhor cuida daqueles que o temem. O Senhor disse um dia na tua palavra que o Senhor salva aqueles que o buscam. O Senhor disse na tua palavra que o Senhor ouve a oração daquele que se humilha diante de ti. O Senhor disse isso. Então agora vem me amparar, Deus. Segundo o que o Senhor um dia disse. Me ajuda. Para que eu viva. Se o Senhor não vier me ajudar, eu não tenho saída. Só o Senhor pode me tirar de onde eu estou. Então vem, Deus, me ajudar. E aqui ele diz, não permita que a minha esperança me envergonhe. Aqui ele está dizendo, Deus, a minha esperança está no Senhor. Eu tenho esperança na tua palavra, no que o Senhor um dia disse. A minha esperança está na tua palavra. O Senhor um dia disse que o Senhor converteria a vergonha em dupla honra. O Senhor um dia disse isso, dos que o temem. O Senhor um dia disse que jamais desampara o seu servo. E é nessas palavras que eu deposito a minha esperança. Não me deixa ser envergonhado, Deus. Não me deixa ser frustrado. Porque eu estou acreditando na tua palavra. Não me deixa ser envergonhado e essa palavra não se cumprir. Uau! É isso que ele está falando. É aquele mesmo nível, né? Quem confia em Deus jamais é frustrado. Quem confia em Deus jamais é decepcionado. E é isso que Davi está falando. Deus, eu estou confiando na tua palavra. Não me deixa ser envergonhado.
Vem cumprir o que o Senhor disse, não fui eu que disse, o Senhor que disse. Então vem cumprir, senão eu vou passar vergonha. Versículo 117. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Deus, me faz viver, me levanta, me ergue, me renova, e então eu viverei. Se o Senhor me fortalecer, se o Senhor me levantar, se o Senhor for comigo, eu ficarei de pé. E aí sim, eu de pé vivo, eu vou te obedecer, Deus. Eu vou seguir a tua lei, eu vou seguir a tua palavra. Versículo 118. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. O que são os decretos de Deus? A verdade, né? Então, o que é a palavra de Deus? A verdade. Quem é que odeia a palavra de Deus? Quem é que odeia a verdade? Quem ama a mentira. Quem ama a verdade, gente, não vai odiar a verdade, né? Então, quem ama a verdade, ama a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é verdade. Então, quem ama a verdade, ama a palavra de Deus. Aqueles que não amam a verdade é porque amam a mentira. E é isso que Davi está dizendo. Essas pessoas, né, ficam desprezando a tua lei, Deus. Porque a verdade é que eles amam a falsidade. Eles amam a mentira. E é por isso que eles desprezam a tua palavra, porque a tua palavra é verdade. Versículo 119. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra. Por isso eu amo os teus testemunhos. Eu sei que o Senhor rejeita os ímpios. Eu sei que o Senhor tem por ímpios abomináveis. Eu sei que o Senhor abomina os ímpios. O Senhor não ama eles não, o Senhor não gosta deles não passa a mão na cabeça deles não. E é por isso que eu te amo, Deus. É por isso que eu amo a tua palavra. Porque o Senhor é justo. Porque eu detesto eles. Eu acho muito injusto eles virem fazerem o que eles fazem. Roubarem algo de alguém que lutou tanto para ter. Matarem uma pessoa inocente. Eu também detesto isso, Deus. E eu sei que o Senhor também detesta. E é por isso que eu te amo. Por isso que eu amo a tua palavra. Por isso que eu amo a tua palavra. Porque a tua palavra diz que eles vão pagar. A tua palavra diz que eles vão pagar por isso que eles fazem. E é por isso que eu amo a tua palavra. Versículo 120. Arrepia-se-me a carne com temor de ti e temo os teus juízos. Davi diz, Deus, eu tenho medo do Senhor. Ele estava com medo. Ele fala, Deus, quando eu penso no teu poder, eu fico até arrepiado. Eu fico com medo. Ai, quando eu penso nos teus juízos, eu também tenho medo. E no sentido que ele está falando aqui, é naquele sentido que se a gente parar para pensar, gente, realmente, o juízo de Deus é terrível. É uma coisa que, se a gente parar, dá medo mesmo. Porque assim, quando eu penso em justiça para o outro, eu fico tranquila. Eu tô me sentindo lesada, tô achando que a pessoa tá sendo injusta comigo. E eu falo, Deus é justo, você vai ver, Deus vai te dar o que você merece. É confortável quando a gente pensa no outro. Mas e quando a gente pensa na gente? Dá medo. E é isso que ele tá falando aqui, dá medo. Quando eu penso em mim, dá medo. Por quê? Porque Deus é justo. E eu não sou justa. Deus é justo. Se Deus é justo, o que é que eu mereço? É de dar medo. E é isso que ele tá falando. Eu tenho medo dos teus juízos. Porque o que é que eu mereço? Por isso que eu suplico pela tua misericórdia. Para não me dar segundo o que eu mereço. Aí no versículo 121, Davi diz, tenho praticado juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Deus, eu tenho feito o que o Senhor diz que é certo. Eu tenho me desviado das coisas que o Senhor diz abominar. Eu tenho cumprido os teus juízos. O que o Senhor diz que é para eu fazer, eu faço. O que o Senhor diz que é para eu não fazer, eu não faço. Eu tenho andado segundo os teus caminhos, Deus. Então não me entrega na mão dos meus inimigos. Ele está falando, Deus, eu estou fazendo minha parte. Então faz a sua. Versículo 122. Deus, seja fiador do teu servo para o bem.
Não permitas que os soberbos me oprimam. Que bonito. Quando você vai alugar uma casa, você tem um fiador, né? Você vai alugar alguma coisa, você põe um fiador. O que é um fiador? É um garantidor. Então, se aquela pessoa não pagar, o fiador tem que pagar. Porque o fiador é o garantidor. Ele está garantindo e ele tem que fazer. E o que aqui o salmista está falando? Que Deus seja o garantidor do bem na vida dele. Ele está falando, Deus, seja o fiador de mim para o bem. Ou seja, Deus me garante que tudo vai ficar bem. Me garante que o Senhor vai fazer o bem para mim. Me garante. Porque está tudo indo mal, mas me garante. Seja o meu garantidor para o bem. Me garante que tudo vai ficar bem. Não permita, Deus, que aqueles que se sentem, aqueles que se acham, aqueles orgulhosos, que não têm parte contigo, não permita que eles venham me oprimir, que eles venham me maltratar. Não permita, Deus. Versículo 123. Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Deus, eu estou quase morrendo. Eu estou quase morrendo, eu estou fraco. Eu estou muito cansado. Eu estou quase morrendo esperando a tua salvação. Eu estou quase morrendo esperando a tua justiça. Eu sinto que minhas forças estão indo. Eu sinto que o meu fim está perto, está próximo. Mas eu continuo esperando na tua palavra, Deus. Eu estou quase morrendo, esperando na tua palavra. Então vem cumpra ela, Deus. Vem e faz justiça. Vem e me salva, me ajuda. Antes que seja tarde demais. Versículo 124. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Deus, não me dá o que eu mereço, mas me trata segundo a tua misericórdia. Me ensina a tua verdade. Me ensina a tua palavra. Versículo 125. Sou teu servo, me dê entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Deus, eu tenho prazer em te servir. Deus, eu te busco. Então me ensina a tua palavra. Me ensina para que eu tenha entendimento, para que eu entenda realmente o que está escrito ali. Porque às vezes eu leio e entendo errado. Às vezes eu faço coisa errada porque eu não entendi. Então me ajuda, Deus, a entender qual é a tua verdade, o que está escrito ali, que mensagem é aquela, o que o Senhor está querendo falar, me ajuda. Versículo 126. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a sua lei está sendo violada. Pô, Deus, já está na hora do Senhor fazer alguma coisa, Deus. Já está na hora do Senhor agir, Deus. Porque a verdade é que a tua palavra que está sendo violada, Deus. Está na hora já, viu? Não é comigo que eles estão mexendo, Deus, é com o Senhor. O Senhor prometeu. E a sua palavra está sendo descumprida, Deus. Então já está na hora. Estão mexendo contigo, Deus. Vem se defender, vem defender a tua palavra, né? É nesse sentido que ele está falando. Versículo 127, ele diz: amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Mais do que o ouro refinado. Eu amo a tua palavra, Deus, mais do que o ouro puro. A tua palavra vale mais para mim do que qualquer riqueza. Eu tenho muito amor por ela. Eu fico muito mais feliz ao ter entendimento na tua palavra do que ao ganhar riquezas. Eu amo a tua palavra, Deus. E aqui ele diz, no versículo 128, por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos, todos eles, e aborreço todo o caminho da falsidade. E é por amar tanto a tua palavra, Deus, por amar tanto, é que em tudo que acontece, em tudo que há, eu tenho a tua palavra por correta. Eu não duvido da tua palavra. Eu não questiono a tua palavra. Eu não fico falando, Deus é doido. Ai, Deus não era assim. Se Deus viesse hoje, ia falar outra coisa. Não. Ele está dizendo aqui. É por amar a tua palavra que eu não a questiono. Eu não fico questionando o que o Senhor disse. Eu só cumpro.
E aqui ele diz: e eu odeio o caminho da falsidade, mas eu amo o caminho da verdade. Versículo 129. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. O testemunho de Deus, gente, é a palavra de Deus, né? Porque o que acontece? O que é testemunha? Testemunha é aquele que afirma que viu uma coisa acontecer. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é Deus afirmando que algo vai acontecer. O que vai acontecer? O que ele falou. Deus falou, vai acontecer. Então, o que é o testemunho de Deus? É a palavra dele. Ele falou, vai fazer. E aqui ele diz: eu admiro a tua palavra, Deus. E diz: por isso, porque eu admiro, a minha alma a observa. Aqui estava de admirar tanto a tua palavra. Eu deito na cama à noite, eu fico meditando nela, fico pensando. Eu pego a Bíblia, abro, leio, fico parando, pensando em tal versículo, porque eu admiro a tua palavra. E realmente, gente, que extraordinário que é, né, essa palavra. Uau! Tem tanta coisa, a gente aprende tanto, né? E versículo 130 ele diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Na tua palavra há sabedoria, Deus. Ai, quão sábia que é a tua palavra, Deus. Quando eu leio a tua palavra, Deus, ela me dá uma sabedoria, ela me dá uma inteligência. A verdade, Deus, é que a tua palavra dá sabedoria até ao mais humilde, até ao mais simples. Aqui ele está querendo dizer até o não estudado, é isso que ele está querendo dizer. Ele está dizendo aquele que nunca estudou na vida, que não sabe nem ler nem escrever. Se ele souber a palavra de Deus, ele vai ser sábio. É isso que Davi está dizendo. A tua palavra, Deus, dá entendimento até ao mais simples, até ao mais humilde. Não é título, não é cargo que dá sabedoria, que dá revelação, que dá esclarecimento, não é. Que dá entendimento, não é título. Porque você vê pessoas com doutorado, gente, fazendo bobagem. Não é isso. Não é tempo de vida, você vê idosos fazendo bobagem. Não é a idade, não é título, não é cargo. É Deus. Deus é que dá a sabedoria pertence a Deus, né? E aqui diz: a revelação das tuas palavras esclarece. Tá dizendo aqui, quando eu tenho entendimento da tua palavra, quando a tua palavra é revelada para mim, quando eu entendo o que está escrito, a tua palavra tira dúvidas. Ela esclarece. O que é esclarecer? Tira dúvidas. Então, quando eu leio a tua palavra e eu tenho entendimento, ela se revela a mim, ela tira minhas dúvidas. O que antes era dúvida já não é mais. Eu tinha dúvidas, eu li e entendi. Se revelou. Uau! E ela dá entendimento ao mais humilde. Ela torna sábio até o mais simples. Versículo 131. Eu abro a minha boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Aqui ele está dizendo: eu abro a boca e suspiro, porque eu desejo a tua palavra. Eu anseio pela tua palavra. Sabe aquela pessoa que está lendo a palavra? Uau! É ele. É esse cara. É alguém que está lendo ali a escritura. Uau, caramba, Deus. E para assim, sabe, fica pensando no que está lendo. É ele. É esse cara. Que lindo, né? A pessoa lê a palavra nesse nível, né? Lê e fala: uau, Deus. Que extraordinário, que lindo. Sabe aquela pessoa que está lendo a palavra e chora? É ele. É um amor, uma ligação com a palavra. E é assim que a gente tem que ser. O cristão tem que ser assim, gente. O cristão não tem que se cansar da palavra, não tem que ter preguiça. Não tem que ser aquele cristão que fica tirando, né, palavras, né? Tem cristão que tem aqueles negócios pequenininho, que tem um versículo pequeno, aí a pessoa não lê a Bíblia e quer ficar de versículo pequeno, né? Não, cristão não pode ser assim. Existem cristãos, entre aspas,
que eles dizem conhecer o evangelho, gente, e o que eles sabem de Deus é através de louvores. Eles nunca leram a Bíblia. Que evangelho é esse que eles conhecem que é só de louvor? É a palavra, só a palavra da fé. Só a palavra dá entendimento. Não é louvor, vou ficar ouvindo louvor. Não, eu vou ler a palavra. Ela é que vai me dar entendimento. Ela é que vai tirar minhas dúvidas. Eu tenho dúvida, eu não tenho que sair perguntando, porque o povo vai me deixar mais confundido ainda. Onde é que eu vou tirar minhas dúvidas na palavra? Quando ela se revelar para mim, ela vai tirar as minhas dúvidas. É isso que está dizendo. Quando a palavra se revela, ela tira minhas dúvidas. Quando eu entendo a palavra, ela me torna sábio. Abro a minha boca e suspiro, porque eu anseio pela tua palavra, Deus. Versículo 132. Volta-te para mim, Deus, e tem piedade de mim, segundo costuma fazer com os que te amam. Caramba. Aqui o salmista está achando que Deus o abandonou. O salmista, alguma coisa está acontecendo na vida dele. Algum problema. Ele não diz que problema que é esse, mas algum problema está acontecendo na vida dele. E ele tem orado e nada está acontecendo. Aí ele fica chamando a palavra de Deus para que Deus cumpra a palavra dele, e nada acontece. Então o salmista, ao meu ver, quando a gente para pensar no salmo, parece que o salmista começa a ficar com dúvida. Então o salmista para e pensa o quê? Talvez eu não esteja obedecendo direito. Talvez Deus não venha me acudir, não tenha vindo me ajudar, porque eu entendi algo errado. Deve ter sido isso que aconteceu. É isso que o salmista está pensando. Deve ter sido isso que aconteceu. Porque, poxa, eu sou tão temente a Deus, eu busco fazer tudo certo, eu busco cumprir os mandamentos, eu busco cumprir os decretos, os preceitos dele, a palavra dele, eu busco. E eu tô orando, invocando a palavra dele e nada tá acontecendo. Então eu devo ter entendido alguma coisa errada. Deve ter sido esse o problema. Eu acho que eu tô pecando porque eu entendi errado. Eu tô errando porque sem querer eu entendi algo errado. Então Deus me ensina certo. É isso que ele quer dizer. Deus me ensina certo, então, que eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Então, nesse desespero dele, de achar que ele tá fazendo alguma coisa errada, ele acha o quê? Que Deus se afastou dele, porque ele fez alguma coisa errada, mas foi sem querer, porque ele não entendeu direito a palavra. Essa é a questão dele. Por isso que ele fica ansiando tanto, me ensina, Deus, me ensina então direito, eu devo estar fazendo errado alguma coisa sem querer. Me ensina direito então, me revela direito a tua palavra, porque eu acho que eu não tô tendo entendimento. Abre os meus olhos, né? Por isso que ele fica nesse desespero de querer entender a palavra, né? É isso que ele tá nessa questão. Então, ele acha que Deus se afastou dele, né? Então ele acha que ele fez alguma coisa errada, que tá cumprindo errado alguma coisa, e ele entendeu uma coisa e Deus falou outra, e ele tá falando, Deus, volta para mim, porque eu acho que o Senhor ficou de costas para mim, tá chateado comigo, né? Então, fica de costas para mim. Então ele fala, Deus, então volta para mim, tem piedade de mim. Tem compaixão de mim pelo que eu tô passando, Deus. Tem dó de mim, Deus. Olha o que eu tô passando, Deus. E aqui ele diz, faça comigo segundo o que o Senhor costuma fazer com quem te ama. Que lindo. Aí no versículo 133, o salmista diz, firma os meus passos na tua palavra e não me domine mal nenhum. Deus, se o Senhor firmar os meus passos na tua palavra, nenhum mal me dominará. Que lindo. Deus, se eu deixei algum mal me dominar, é porque os meus passos não estavam firmados na tua palavra, Senhor. Talvez eu tenha entendido alguma coisa errada. Então revela para mim a tua verdade de uma forma clara, de uma forma simples, para que eu não venha errar, porque Deus, se eu conseguir andar na tua palavra, nenhum mal me dominará. Que lindo, né? E é assim mesmo, gente, que acontece. Quando a gente firma os nossos passos na palavra de Deus, nenhum mal nos domina. A gente é que domina.
O Espírito Santo nos dá domínio próprio. O cristão, ele não tem aquele rompante de ira. O cristão não tem aquele acesso de loucura que ele sai e quebra tudo. O cristão não tem isso. O cristão, ele domina o mal, não é o mal que domina ele. E ele está dizendo aqui, quando eu firmar os meus passos na tua palavra, Deus, nenhum mal vai me dominar. Eu terei domínio sobre o mal. Quando alguma coisa quiser vir, eu vou dominá-la. Um pensamento ruim vier, eu vou dominá-lo. Quando um desejo ruim vier, eu vou dominá-lo. Não é o mal que domina o cristão, é o cristão que domina o mal. Não é que não haja mal, gente, sentimentos ruins virão, né? Coisas ruins acontecerão, né? Às vezes, né, isso acontece com todo mundo, né? O cristão vem aquele acesso de raiva. É normal, gente, todo mundo sente raiva, tá propenso à raiva, é um sentimento, né? Involuntário, vem da natureza humana. No cristão vem também aquela raiva, né? Aquele ódio, vem. Mas o cristão domina aquele sentimento, não é o sentimento que domina o cristão. Vem aquele desejo, né? Às vezes o cristão tá andando assim e vê uma pessoa bonita andando na rua e vem aquele desejo. Ele domina aquele desejo, não é o desejo que domina ele. Às vezes ele deseja algo ali que ele sabe que não é bom ele fazer. Ele domina aquele desejo. Deus, se eu firmar os meus passos na tua palavra, nenhum mal me dominará. Se eu for obediente à tua palavra, Deus, Gente, a gente só consegue obedecer o que a gente conhece, certo? Então, para eu estar com meus pés firmes na palavra de Deus, eu tenho que conhecer a palavra de Deus inteira. Porque senão, pode ser que em algum ponto que eu não conheça da palavra de Deus, o meu pé se desvie. Por quê? Porque eu não conhecia. Eu conheço uma parte da palavra de Deus, mas a outra não. Então, naquilo que eu não conheço é o perigo. Meu pé pode se desviar, porque eu não conheço. Agora, o salmista aqui faz questão de conhecer a palavra inteira de Deus. Se eu conhecer a palavra inteira de Deus, do início ao fim, tudo, o meu pé não vai se desviar. Porque eu conheço o caminho. Eu conheço aonde eu devo ir, aonde eu não devo ir. Eu sei o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Eu sei o que eu devo falar, o que eu não devo falar. Eu sei. E eu preciso conhecer a palavra inteira. E se eu conhecer a palavra inteira, e não só conhecer, tem muita gente que conhece a palavra inteira, mas anda desviado, né? Mas se eu conhecer a palavra inteira, verdadeiramente, não é conhecer do jeito que eu quero conhecer, né? Não é ter o entendimento que eu quero entender. Mas se eu conhecer a verdade de Deus inteira e obedecer ela, a verdade inteira de Deus, nenhum mal vai me dominar. Nenhum mal. Versículo 134, ele diz: Deus me livra da opressão do homem. E então eu vou guardar a tua palavra. Às vezes, né, aqui parece estranho, nossa, mas ele vai guardar a palavra só se Deus livrar ele da opressão do homem. Não é isso que ele tá querendo dizer, não. Ele não tá ameaçando Deus, né? Ah, faz que então eu... Parece Jacó, né? Lembra lá de Jacó, quando teve o sonho? Aí Jacó foi falando: ah, Deus, se realmente eu for para lá e voltar para minha casa ainda vivo, então o Senhor vai ser meu Deus, né? Então não é isso que ele tá fazendo, né? Não é, ele não tá falando: ah, se o Senhor me livrar da opressão dos homens, aí sim eu vou guardar a sua palavra. Não é isso que ele tá fazendo, não. Ele tá dizendo que quando Deus faz algo nas nossas vidas, às vezes a pessoa, quando recebe aquilo porque ela tanto ora, quando ela recebe, às vezes ela esquece Deus. Né? Existem muitas pessoas, você repara, que na hora da angústia, elas estão ali, nossa, gente, firmes, estão naquela coisa. E quando Deus dá o que elas tanto queriam, elas esquecem, abandonam, esfriam, né? E é isso que ele tá falando aqui, o salmista. Ele tá falando: Deus, depois que o Senhor me livrar dos meus inimigos, eu não vou te esquecer. Eu vou continuar guardando os teus mandamentos. Eu vou continuar guardando a tua palavra. Aí no versículo 135, ele diz para ser como Moisés. Ele fala assim no versículo 135, Deus, faz resplandecer o rosto sobre mim e me ensina
a tua vontade, me ensina a tua palavra. Você vê um anseio muito grande em entender a palavra, né? E é isso que a gente deve ansiar, entender a verdade de Deus. E é aquilo, a gente deve buscar. Deus deixou aqui a palavra para a gente ler, a gente deve buscar, a gente deve meditar na palavra. Porque se a gente não lê, se a gente não medita, se a gente não estuda, se a gente não observa, a gente é obrigado a acreditar naquilo que dizem. Eu não leio, então eu sou obrigada a acreditar no que me contam, porque eu não leio. Se eu não leio um livro, sei lá, tem um livro aí de romance sendo vendido, e eu nunca li, e as pessoas falam, esse livro é horrível, história chata, não sei. Eu sou obrigada a acreditar no que eles dizem. Eu nunca li. Eu não tenho minha própria opinião, eu não tenho o que dizer a respeito. Eu sou obrigada a acreditar na opinião dos outros. Eu sou obrigada a acreditar no que os outros falam. E isso é muito perigoso. Porque pode ser que alguém tenha entendido alguma coisa errada. E eu sou obrigada a acreditar no que eles entenderam. Então eu devo procurar, eu devo ler, eu devo meditar. Eu devo chegar na minha casa, ler e meditar sobre aquilo, ver se é isso mesmo que a pessoa me falou? Deixa eu ver. Uau, não tô entendendo? Deus, me traz entendimento, revela a tua verdade, eu quero entender a tua verdade, Deus. Eu não quero ser confundida, Deus, eu não quero ser enganada, Pai, me ajuda, porque só o Senhor pode dar entendimento. E é isso. Ler a palavra e realmente, né, ela falar conosco, né, a gente entender o que ela tá dizendo. Então, aqui no versículo 135, o salmista diz: Deus, faz resplandecer o rosto sobre mim. Lembra Moisés quando falava com Deus e o rosto dele brilhava? É isso que o salmista está falando. Deus, que ao olhar para mim, todos possam ver a tua glória. Que todos vejam que o Senhor é comigo, Deus. Porque agora, pelas coisas que têm acontecido na minha vida, ninguém está vendo que o Senhor é comigo. As pessoas, pelo contrário, estão dizendo que eu não tenho Deus nenhum. Então, Deus, faz resplandecer o rosto sobre mim. Faça a sua glória ser manifestada na minha vida. E aqui ele diz, me ensina a tua palavra. Me ensina, Deus, para eu não errar. Porque se eu tenho errado, Deus, é sem querer, porque eu não estou entendendo. Então, se eu não estou entendendo a tua verdade, me ensina ela. No versículo 136, ele diz, torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Ele diz, Deus, eu choro muito, lágrimas vêm aos meus olhos, porque os homens, eles não têm prazer na tua palavra. Porque os homens, eles não cumprem o que o Senhor diz. A verdade é que o mundo seria tão bom se todo mundo cumprisse a palavra de Deus, né? Se todo mundo amasse a palavra de Deus, guardasse a palavra de Deus, né? Todo mundo ia ter amor, né? Ia ser amor, amar ao próximo, ia ter caridade, ia ter ajuda, bondade, ninguém ia roubar nada de ninguém. O mundo ia ser perfeito se todo mundo guardasse a palavra de Deus. E é isso que está fazendo. Ele lamenta muito, porque o homem não chegou nesse nível de todos guardarem a palavra de Deus. O mundo seria tão diferente. E ele chora por isso. Ele chora porque, nossa, se todo mundo guardasse a palavra de Deus, ninguém mataria ninguém. Ninguém roubaria ninguém. Ninguém machucaria ninguém. Ninguém ofenderia ninguém. Ninguém sofreria. Ninguém passaria fome, ninguém passaria frio, todo mundo ajudaria todo mundo. E ele chora, lamenta por isso, né? Porque os homens não guardam a lei de Deus. Versículo 137, ele diz, o Senhor é justo, Deus, e os seus juízos são corretos. Aqui ele está dizendo, né? Juízo, né, é a capacidade da gente discernir entre o que é certo e o que é errado. E aqui ele diz, quando o Senhor diz o que é certo e o que é errado, o Senhor sabe o que está dizendo. O Senhor sabe, Deus, o que é certo e o que é errado. E o Senhor é justo. Tudo o que o Senhor faz é justo. Versículo 138. Os teus testemunhos, tu os impusestes com retidão e com suma fidelidade. A tua palavra o Senhor colocou com retidão, a sua palavra é correta.
A sua palavra é reta. A sua palavra não tem nenhum desejo oculto. A tua palavra, ela não é parcial. Não há algum interesse ali por detrás daquilo. A tua palavra, ela não quer induzir a gente a alguma coisa que o Senhor quer. Não. A tua palavra é correta. A tua palavra é certeira, é reta. Não é alguém falando alguma coisa, tentando me induzir a alguma coisa. Não. E a tua palavra, ela é muito fiel. O que o Senhor fala, o Senhor faz. Versículo 139. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Quando ele diz o meu zelo me consome, ele está querendo dizer, eu fico com raiva. Eu tenho raiva, tenho muita raiva. Eu tenho muita raiva, Deus, porque os meus inimigos, eles se esqueceram da tua palavra. Se eles conhecessem a tua palavra, eles não fariam o que eles fazem. E eu fico com raiva. Eu fico com raiva porque a verdade é que essas pessoas só fazem o que elas fazem porque elas se esqueceram da tua palavra. Se elas se lembrassem de quem o Senhor é e da tua palavra, elas jamais fariam o que elas fazem. E isso me dá raiva. Versículo 140. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Puro, o que é puro, né? Não tem sujeira, né? Não tem nada ali por detrás, né? É limpa. A palavra de Deus é limpa. Não há nenhum interesse ali por detrás, não há nada escondido. É clara. E ele diz isso. Por isso é que ela é tão valiosa para mim. O Senhor é muito claro, Deus. O Senhor não está aqui falando uma coisa querendo dizer outra. O Senhor não está cheio de joguinhos. Não. A tua palavra é pura. A tua palavra é clara. O Senhor diz o que o Senhor quer dizer e torna claro. Por isso que ela é tão valiosa. O Senhor não é falso, o Senhor não é mentiroso. O Senhor não fala uma coisa querendo dizer outra. O Senhor não tem joguinhos. Versículo 141. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. Eu não sou ninguém, Deus. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Gente, a gente está lendo aqui esse salmo ainda na história de Davi, né? Ele geralmente é atribuído a Davi. E eu acredito que é de Davi esse salmo. Então imagina, considerando esse contexto que eu acho que é de Davi realmente esse salmo. É um rei que está falando. É um rei que Deus falou que o Messias vai vir dele. E ele diz, Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou pequeno demais. Eu sou desprezado pelo povo. O povo me olha e me despreza. Ainda mais agora que eu tô sofrendo desse jeito. Tô passando pelo que eu tô passando. Mas ainda assim, eu não sendo ninguém, eu não sendo nada. Eu estando nesse estado que eu estou de desprezo, as pessoas me desprezando. Davi passou muito por isso, a gente lembra, né? Ali depois de Absalão houve um problema na vida de Davi. Meu Deus, que o povo começou a duvidar se Deus era ainda com Davi, né? Começou a ter muito problema para Davi. E aqui ele tá dizendo, né? Ah, Deus, muitas coisas ruins têm acontecido. A verdade é que não tem acontecido coisas boas, né? Na verdade, ao invés da minha fama subir, tá caindo, né? Porque Davi, ele passa por esse processo depois de Absalão, né? Ele tava indo, subindo. Quando vem Absalão, começa a ter um problema na casa de Davi, a fama dele começa a cair, né? A gente lembra quando Davi volta de Absalão, o povo nem queria mais Davi como rei. Então, ele tá nessa derrapada, né? E é isso que ele diz, Deus, eu sou desprezado, eu não sou mais ninguém, sou pequeno, mas ainda assim, eu amo a tua palavra. Eu jamais vou me esquecer da tua palavra. Não importa se eu estou no auge, se eu estou lá embaixo, não importa. Não há limite, né? Lembra de ontem? Não há limite para minha fidelidade. Não há. Que nem na aula de ontem, né? Qual o limite da tua fidelidade com Deus? Ele não tem limite. Ele é fiel a Deus no auge e ele é fiel a Deus no fundo do poço. É isso que é bonito na história de José, né? A história de José, nossa, José é um cara que ele sabe lidar com os extremos. Ele é fiel a Deus
no extremo de estar dentro de uma prisão como um estuprador, dormindo com ratos, fazendo necessidades e comendo no mesmo lugar. E ele é fiel a Deus sendo governador do Egito. Uau! Não tem limite para José. Ele é fiel a Deus. Ele pode estar no fundo do poço, ou ele pode estar no auge da fama. Ele é fiel a Deus. E aqui está dizendo a mesma coisa. Eu sou fiel a Deus. Versículo 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. A tua justiça, Deus, ela não é temporária. Ela é eterna. O Senhor é justo eternamente. O Senhor não era justo lá tempos atrás e hoje já não é mais. Hoje o Senhor avacalhou e tudo pode. Não. O Senhor continua sendo justo. Vai passar séculos e séculos e o Senhor continuará sendo justo. E todos saberão disso no momento que o Senhor voltar e manifestar sua justiça. O Senhor continua sendo justo. Sua justiça não mudou. Porque a sociedade mudou. Não, a justiça de Deus não mudou. A sociedade pode começar a aceitar determinadas coisas que Deus não aceita na palavra. Mas Deus não muda. O que Deus não aceitava, ele continua não aceitando. E aqui diz, e a tua lei é a própria verdade. A lei de Deus é a própria verdade. A nossa lei, quando a gente deixa de descumprir alguma coisa, tem alguma consequência, né? Na nossa lei diz assim, não matarás, não pode matar. Se a pessoa mata, o que acontece com ela? Vai presa. E aqui é a mesma coisa, a lei de Deus é verdade. Não é uma brincadeira. Quando Deus diz uma coisa, é verdade o que ele está falando. Deus não está brincando de ser Deus. É verdade. A lei de Deus é verdade. O que ele diz é verdade. E vai se cumprir. Versículo 143. Sobre mim vieram tribulação e angústia. Todavia, os teus mandamentos são o meu prazer. Que lindo. Deus, a verdade é que a vida ficou difícil para mim. A vida ficou bem difícil para mim, Deus. Eu comecei a passar por angústias, comecei a ter momentos de tribulação. Mas não tem problema não. O meu prazer não está nas riquezas ao meu redor. O meu prazer não está na minha saúde. O meu prazer não está em nada aqui que está ao meu redor que eu tenho. O meu prazer está na tua lei. O meu prazer está na tua palavra. Tá tudo bem. Que lindo, né? Ainda que eu esteja doente, né? Tribulações vieram, angústias vieram. Eu fiquei doente. Eu já não tenho mais saúde, eu tô doente. Mas não tem problema, não. Eu continuo sentindo prazer em viver. Porque o meu prazer não estava na minha saúde. O meu prazer estava em conhecer a palavra de Deus. E é isso que ele está dizendo. Apareceram tribulações na minha vida, angústias, mas a palavra de Deus é o meu prazer. Versículo 144. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles, e então eu viverei. A justiça da palavra de Deus, o que Deus diz, é eterno. A justiça lá relatada é eterna. E aqui então Davi diz, me dê inteligência para entender isso, Deus. Me dê inteligência para entender a sua justiça. Me dê inteligência para entender a tua palavra, Deus. Porque se eu entender, eu poderei cumpri-la, eu poderei obedecê-la. E então eu viverei. E realmente, né? Nós só viveremos se nós realmente obedecermos a palavra de Deus. E eu não estou falando da vida dessa terra, né? Porque nessa terra todo mundo vai sofrer a primeira morte. Primeira morte a gente vai ter. Mas eu estou falando sobre a segunda vida.
só poderá viver a segunda vida aqueles que obedecerem a Deus, obedecerem à palavra de Deus, obedecerem o que Ele disse. Aí não sofrerão a segunda morte e poderão viver. Não morrerão de novo, né? A segunda morte, mas viverão. Versículo 145. De todo o coração eu te invoco. Me ouve, Deus, porque eu observo a tua palavra. Versículo 146. Deus, eu clamo a ti. Vem me salvar, Deus. E eu vou continuar guardando a tua palavra. Versículo 147. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Deus, eu me antecipo. Assim que o dia está raiando logo cedo, eu já começo a te chamar. Já começo a falar contigo, Deus. Já começo a orar para o Senhor. E eu passo o dia inteiro esperando na tua palavra. Para que o Senhor cumpra a tua palavra. Para que o Senhor cumpra o que um dia o Senhor prometeu. Versículo 148. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Ele está dizendo, Deus, à noite eu nem durmo. Eu fico acordado, lendo a tua palavra, meditando na tua palavra. Eu quero conhecer a tua palavra. Versículo 149. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me, segundo os teus juízos. Deus, ouve a minha voz, não segundo o que eu mereço ser ouvido, mas ouve segundo a tua bondade. Ouve segundo o nível da tua bondade, que é grande. Ouve segundo o nível da tua bondade a minha oração. E me devolve a vida, segundo os teus juízos. Me devolve a vida, né? Segundo os seus julgamentos. Me devolve a vida. Versículo 150. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Deus, essas pessoas, né, que andam na maldade, eles ficam tentando se aproximar de mim. A verdade é que eles não cumprem a tua lei, Deus. Mas eu cumpro. Eles não. Versículo 151. Deus, o Senhor está perto. Todos os teus mandamentos são verdade. Eu sei que o Senhor está perto. Eu sei que o Senhor está vendo tudo isso. E eu sei que a tua palavra é verdade. Eu sei que o que o Senhor diz é verdade. O que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Eu sei, não é mentira. Aquilo que o Senhor prometeu que faria, eu sei que não é mentira. O Senhor disse, e é verdade. Tem uma música tão linda agora que eu lembrei. Uma música em inglês. E tem uma parte da música que fala assim. O Senhor disse isso. Eu acredito. Se o Senhor disse isso, então está feito. E é isso que fala a música. E é tão bonitinho. E é isso que ele está falando aqui. A tua palavra é verdade. Se o Senhor disse, já está feito. Ainda que Deus tenha prometido para outro, igual que o salmista fala, né? Deus prometeu para os que o amam, né? Igual o salmista fala, Deus, que o Senhor cumpra sobre mim tudo aquilo que o Senhor um dia prometeu aos que te amam. Cumpra sobre mim. Cumpra sobre mim tudo aquilo que um dia o Senhor prometeu aos que confiam em ti. Cumpra sobre mim todas as palavras boas, né? E é isso. Aí no versículo 152. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Tudo que o Senhor disse, Deus, eu sei que não era temporário. Foi para sempre. Eu sei que as suas prescrições são para sempre. É aquela coisa, o que Deus odiava, Deus continua odiando. É isso que ele está dizendo aqui. Tudo que o Senhor prescreveu, onde eu devo andar, o que eu devo fazer, o que é certo, o que é errado, eu sei que continua Deus. E eu continuo seguindo isso. Eu sei que o Senhor não mudou. E é a mesma coisa hoje. O que Deus odiava, Deus continua odiando. O que Deus abominava, Deus continua abominando. Deus não mudou.
Versículo 153. Atenta para a minha aflição e me livra, Deus, pois eu não me esqueço da tua palavra. Eu estou fazendo a minha parte, Deus. Eu guardo a tua palavra, eu cumpro a tua palavra, eu medito na tua palavra. Se eu estou fazendo alguma coisa errada é porque eu não tive entendimento, então me dá entendimento, Deus. Eu estou fazendo a minha parte, então me ajuda, Deus, me livra, me salva, porque eu estou aflito. Versículo 154. Defende a minha causa, Deus. Eu estou entregando a minha causa em suas mãos para o Senhor decidir. O Senhor é o juiz da minha causa. Eu estou indo no teu tribunal com a minha causa em mãos para o Senhor decidir. Então me dá o ganho de causa. Diz que eu sou inocente. Me liberta. Me devolve a vida. Segundo a tua promessa. Segundo o que um dia o Senhor disse. Que o Senhor salva aqueles que o temem. Me salva, Deus. Versículo 155. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram a tua palavra. A salvação não está com os ímpios, Deus. Porque eles não ouvem a tua palavra, eles não te obedecem, eles nem buscam a tua palavra, nem querem saber da tua palavra, não querem nem ouvir, Deus, sobre a tua palavra. Não é com eles que está a salvação, mas é com aqueles que te buscam, Deus. Então me salva. Versículo 156. Muitas, Deus, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Deus, a tua misericórdia é grande. Muitas são elas. Deus fala isso para Moisés, né? Ali com Moisés, Deus fala isso. Muitas são as misericórdias de Deus. Quando Deus, ali, uma daquelas vezes que Deus queria destruir todo o povo e recomeçar de Moisés. E então, numa conversa assim, né, chega a essa conclusão de que muitas são as misericórdias de Deus, né? Muitas são. Não tem um limite, tem muitas misericórdias. E aqui o salmista diz: Deus, eu sei que as suas misericórdias são muitas. E eu preciso delas. Então, Deus, me devolve a vida, segundo os teus juízos. Analisa a minha causa e vê se eu mereço viver. E me devolve a vida se eu merecer. É isso que está falando. Versículo 157. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, mas eu não me desvio da tua palavra. Não tem limite para minha fidelidade. Existem pessoas que têm limite da fidelidade, né? Às vezes a pessoa quer uma coisa e não tá dando certo. Aí não tá dando certo, então eu vou tentar em outro lugar ali. Vou tentar fazer uma macumba. Vou ali tentar fazer um trabalho. Não tá dando certo aqui, orando, indo ali naquele prédio ali religioso, né? Na igreja. Então eu vou ali fazer um trabalho. Qual é o limite da tua fidelidade? E aqui ele diz: olha, a verdade é que os meus perseguidores têm aumentado. Os problemas têm aumentado. Eu tenho orado, tenho sido fiel, tenho sido obediente, tenho cumprido à risca a palavra, tenho buscado, meditado nela de dia, de noite, de tarde. Meu Deus, eu tenho feito de tudo. Mas os problemas só têm aumentado. Então ele diz: mas, mesmo assim, eu não me desvio da tua palavra. Eu não te busco pelo que o Senhor pode fazer. Eu não te busco para ver milagre. Eu não te busco para ser rico. Eu não te busco para ter saúde. Não. Eu te busco porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia é infinita. Porque eu tenho prazer na tua presença. O Senhor me basta. A tua graça me basta. A tua graça me basta. E o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quanto mais fraco esse salmista está, mais ele reconhece a grandeza de Deus. O quão Deus é grande. E a graça de Deus basta para ele. Ainda que tudo esteja indo mal. Tudo pode estar indo mal, mas eu não me desvio da tua palavra, Deus. Versículo 158. Eu vi os infiéis e eu senti desgosto, porque eles não guardam a tua palavra.
Versículo 159. Considera em como eu amo a tua palavra, Deus. Oh, Deus, pensa nisso. Analisa meu coração. Vê como eu amo a tua palavra, Deus. Então, Deus, me devolve a vida, segundo a tua bondade. Não é segundo o amor que eu tenho pela tua palavra, porque o Senhor não me deve nada. O Senhor não me deve alguma coisa porque eu amo a tua palavra. Não. Mas vê, Deus, eu amo realmente a tua palavra. Então, segundo a tua bondade, Deus, me devolve a vida. Versículo 160. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. O que o Senhor disse foi sempre verdade, desde o início. Tudo que o Senhor diz é verdade, desde sempre. E os seus juízos são bons, são retos e duram para sempre. Eu vou continuar seguindo os seus preceitos. O que o Senhor diz que abomina, eu vou continuar me afastando, me distanciando, evitando, me desviando disso. E o que o Senhor diz que ama, eu vou continuar fazendo. Porque Deus não muda. Os juízos de Deus não mudam. O que Deus abominava, Deus continua abominando. O que Deus odiava, Deus continua odiando. Os juízos de Deus não mudam. Versículo 161. Príncipes me perseguem sem causa, mas o meu coração teme a tua palavra. Que lindo. Aqui parece bastante com aquela coisa. Deus é comigo, né? A quem eu temerei? Se Deus está comigo, quem é que eu vou temer? Eu vou ter medo de quem, se Deus é comigo? E é isso que ele está falando aqui. Deus, príncipes são meus inimigos. Reis se levantam contra mim e são meus inimigos. Mas eu não tenho medo deles. Eu tenho temor pela tua palavra. Eu tenho medo do Senhor, Deus, é da tua palavra, não deles. Vou ter medo deles, o Senhor está comigo. É nesse nível. Versículo 162. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Deus, como eu fico alegre com as promessas que eu encontro na tua palavra. Quando eu encontro cada promessa ali na tua palavra, eu fico muito feliz. Como alguém que achou um grande tesouro. Que lindo. Quando eu encontro alguma promessa na tua palavra, eu fico tão feliz, como se eu tivesse achado um grande tesouro, uma grande riqueza. É esse sentimento que ele tem. Versículo 163. Eu odeio e detesto a mentira, mas eu amo, Deus. Eu amo a tua palavra. Versículo 164. 7 vezes no dia, Deus, eu te louvo pela justiça dos teus juízos. 7 vezes por dia, Deus, eu te louvo pelos teus juízos, porque eles são justos. Eu te louvo pelo Senhor me ensinar o que é certo e o que é errado. Eu te louvo, porque o Senhor sabe o que é certo e errado, eu não sei. O que eu julgo que não tem problema, se o Senhor está dizendo que tem, é porque tem. Eu amo os teus juízos. Versículo 165. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Aqueles que amam a palavra de Deus sentem uma paz. Mas não é uma paz comum. Como diz Jesus, não é a paz que o mundo dá. É uma paz diferente. E é aqui isso que está falando. Ah, quem ama a palavra de Deus sente uma paz tão grande, gente. Não vive em guerra, não vive com aquela coisa dentro de si. Existem pessoas que vivem em guerra interna, né? Não é nem externa, a guerra está dentro de si, né? Mas quem ama a palavra de Deus vive sempre em paz. Paz interna. Como Jesus disse, não é a paz que o mundo dá. É a paz interior.
Porque a paz que o mundo dá depende das circunstâncias ao redor, né? Esse mundo, ele dá uma paz. Satanás dá paz, gente. Vocês sabiam disso? Satanás dá paz. Esse mundo dá paz. Mas não é a paz que Deus dá. É uma paz que depende das circunstâncias. Mas a paz que Deus dá independe das circunstâncias. Pode estar tudo indo mal, tudo dando errado, mas Deus dá uma paz que excede o entendimento humano. E é isso que está sendo falado aqui. Aqueles que amam a palavra de Deus sentem uma paz enorme. E para eles não há tropeço. Porque eles amam a palavra. Eles sentem prazer em obedecer. Então, não tem uma pedra para aparecer no caminho deles e fazer eles tropeçarem. Eles não vão tropeçar, porque eles sentem prazer em obedecer. Versículo 166. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Eu espero, Deus, que o Senhor venha me ajudar. É nisso que eu confio. Que o Senhor vai vir me acudir. E eu cumpro a tua palavra, Deus, eu te obedeço. Versículo 167. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu os amo ardentemente. Uau! Deus, a minha alma tem meditado, tem lido, tem observado a tua palavra. E eu tenho amado ela ardentemente. Como eu tenho amado a tua palavra. Uau! Versículo 168. Eu tenho observado, Deus, o que o Senhor diz. Eu tenho observado as coisas que o Senhor fala ali na tua palavra. Pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Eu tenho observado tudo o que o Senhor diz, para que eu trilhe os meus caminhos segundo a tua palavra, Deus. Para que eu ande na tua presença. Versículo 169. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, que a minha oração chegue aos teus ouvidos. Mais uma vez ele fala, Deus, me faz entender a tua palavra. Versículo 170. Chegue a minha petição à tua presença. Que a minha causa chegue na tua presença, Deus. E que o Senhor me ajude. Que o Senhor me livre. Segundo o que o Senhor um dia prometeu aos que te temem, aos que confiam em ti, aos que te amam, aos que te obedecem. Que assim seja, o Senhor venha me salvar. Versículo 171. Profiram louvor os meus lábios, pois o Senhor me ensina a tua palavra. Que lindo, né? Que os meus lábios te louvem, Deus. Que os meus lábios exaltem o teu nome, digam sobre ti, porque o Senhor tem me ensinado quem o Senhor é. O Senhor tem me ensinado a tua palavra. Versículo 172. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Que a minha boca fale sobre a tua lei, que a minha boca fale sobre o que é certo, o que é correto. E que ela fale com alegria, né? As coisas que Deus diz que é correto, que Deus diz que é certo, que Deus diz que é justo. Que eu fale com alegria. E aquilo que Deus fale que é errado, que eu fale também. Mas não fale com pesar, com tristeza. Ah, que pena. Deus falou que isso é errado, gente. Não é assim que tem que ser falado. Ah, que pena. Mas não pode não. Deus falou que é pecado. Ah, é uma pena, mas não pode. Não. A língua de um cristão tem que celebrar a lei de Deus. Tem que falar com alegria. Não, isso daí é errado. Deus não gosta disso, não. Pois não tem que sentir pena, né, de que Deus não gostou. Pois todos os teus mandamentos são justiça. Eu tenho que sentir alegria na palavra de Deus, porque o que ele fala é justo. Não tem que ficar questionando. Ah, mas como Deus falou isso? Vai que Deus careta. Não, Deus é justo.
Ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe o que é bom e o que é mal. Eu não sei. Eu não tenho esse discernimento. O que eu julgo que é bom, às vezes não é bom, é mal. Mas Deus sabe o que é bom e o que é mal. Versículo 173. Venha, Deus, a tua mão me socorrer, pois a verdade é que eu escolhi te obedecer. Que lindo, né? Versículo 174. Deus, eu suspiro. Como eu suspiro pela tua salvação. Como eu suspiro para que o Senhor venha me ajudar, venha me salvar. Como? A verdade, Deus, é que a tua palavra é todo o meu prazer. Todo o prazer que eu sinto é nela. Como eu amo a tua... Ai, que amor, gente. É difícil, né? A gente imaginar o nível de amor desse salmista. Uau, que amor é esse? Amor tremendo. Que prazer é esse que ele tem na palavra de Deus? Uau. Versículo 175. Uau, estamos terminando. Penúltimo versículo. Glória a Deus. Versículo 175. Viva a minha alma para te louvar, e que os teus juízos me ajudem. Que eu viva, Deus, para te louvar. Que eu viva para falar de ti. Que a minha vida seja para o Senhor. E aqui ele diz que os teus juízos me ajudem. Que os teus juízos me ajudem a viver. Que os teus juízos me ajudem no caminho. Para eu saber para onde eu devo ir, para onde eu devo não ir, onde eu não devo ir, né? Os teus juízos, aquilo que o Senhor diz que é certo, que diz que é errado, que diz que é bom, que diz que é mal, que isso me ajude e ajuda. Versículo 176. Ele finaliza, gente, de uma forma triste, mas bonita. Ele diz assim: eu ando errante como uma ovelha desgarrada. Procuro o teu servo, pois eu não me esqueço da tua palavra. A imagem do versículo 176, que ele finaliza esse salmo, ele diz assim: que ele se sente como uma ovelha que se perdeu do seu pastor. Essa imagem que eu imagino, ele é uma ovelha que ele anseia por encontrar o pastor dele, ele quer encontrar o pastor dele, mas ele se perdeu sem querer. É isso que ele quer dizer, errante. Ele não foi, ele não quis sair, não é um filho pródigo, não quis sair de propósito. Ele se perdeu sem querer. No meio do caminho ele se perdeu. E ele anseia por encontrar o pastor dele. Ele tem gritado e chamado e buscado, mas ele não tem encontrado o pastor dele. E ele tá parado. Ele decidiu não mais correr para tentar encontrar o pastor dele. Ele decidiu ficar parado. E então ele fala: pastor, vem você e me encontra. Vem você e me busca. Porque eu não me esqueci de ti. Eu tenho saudade. Eu não me esqueci de nada do que o Senhor disse. Eu sou obediente. Eu quero te obedecer. Mas em algum momento no caminho eu acho que eu errei, peguei o caminho errado e eu me perdi. Mas vem me encontrar. Eu tô aqui parado te esperando, me ajuda. Porque eu tô tentando te encontrar e não tô conseguindo. Então vem o Senhor me achar. Às vezes a gente pensa que é tão difícil encontrar Deus, né? Às vezes a gente pensa assim que Deus tá até se escondendo, né? Nossa, é um labirinto para encontrar Deus, né? Mas a verdade é que Deus quer ser achado. Deus quer ser encontrado. Ele não tá se escondendo. Ele quer ser encontrado. Mas ele vem ao nosso encontro, né? É aquela coisa, ele vem ao nosso encontro, ele bate, e se a gente abrir a porta, ele entra. E o sentimento desse salmista, né? É uma poesia. E ele se sente assim, como uma ovelha perdida. Mas não é uma ovelha que se perdeu porque queria, foi sem querer. E ele ainda se lembra do pastor dele. E ele ainda se lembra das ordens do pastor. Ele tá falando... Sabe quando você fala pro seu pastor, né? Pastor, me busca, porque eu sou fiel. Eu não me perdi porque eu estava rebelde. Eu não me perdi porque eu não gosto do Senhor. Eu me perdi sem querer. Eu te amo.
Eu ainda ouço a tua voz. Eu ainda lembro das suas ordens. Foi sem querer, me busca, né? É nesse sentido que ele fala. Muito bonito, né? É um salmo muito bonito, é muito grande, é o maior salmo que tem do livro dos Salmos. Mas é um salmo muito bonito, né? Que fala sobre esse amor, né? Que amor incrível, né? Pela palavra de Deus, né? E que consciência de entender, né? Que é o conhecimento dessa palavra que o faz viver, né? Ele vive porque ele conhece essa palavra, né? E essa palavra o enche de prazer, né? Essa palavra dá prazer, dá paz para ele, né? Ah, que lindo, né? A esperança dele tá toda nessa palavra, né? E quão lindo, né? Como ele sabe orar, né? Sabe como uma pessoa sabe orar? Eu já vi gente falando, nossa, ai, ora por mim, ai, não sei o quê, né? Às vezes a pessoa fala, ai, que oração, né? Vamos orar, oração linda, não sei o quê. Sabe qual é a melhor oração? Sabe como é uma boa oração? Sabe como você faz para orar bem? Né? Às vezes a pessoa quer, né? Oh, eu queria tanto saber orar, né? Sabe como você faz para você saber orar bem? Qual é o segredo? É conhecer a palavra. Se você conhecer a palavra inteira, você vai orar bem. Porque você vai saber o que você pode pedir e o que você não pode pedir. Você vai saber como você pode pedir. A melhor forma para saber orar é ler a palavra. Eu vejo muita gente desesperada que quer fazer a vida dela mudar e faz campanha de oração, né? Então a pessoa fala, 30 dias de oração acordando 3 horas da manhã, 30 dias de oração acordando não sei que hora da manhã. E a pessoa fica 30 dias, gente, acordando e orando, e nada acontece. Porque só orar não basta. Só orar não basta. Você tem que saber orar. A Bíblia diz: vocês pedem e recebem errado, porque vocês não sabem pedir. A Bíblia diz isso. Vocês pedem e não recebem, porque vocês não sabem pedir. Então a questão não é ficar orando, que nem um doido, né? A questão é saber orar. E para saber orar, eu preciso saber o que eu posso pedir. Como eu posso pedir? Como que eu vou orar e Deus vai me escutar? O que Deus me prometeu? Eu sei o que Deus me prometeu, porque o que Deus me prometeu eu posso cobrar dele, você sabia? Tudo que Deus prometeu pra gente, a gente pode cobrar, porque ele é fiel. Ele não pode deixar que a palavra dele seja envergonhada. Se ele me prometeu, eu posso fazer como Davi fez aqui. Deus, não deixe que minha esperança seja envergonhada, porque a minha esperança está na tua palavra. E o Senhor um dia disse, lembra? O Senhor disse isso, 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 isso. O Senhor disse que faria isso, isso, isso aos que te temem. E eu te temo. O Senhor disse que faria isso, isso, isso aos que te amam. Que eu te amo. Então, a melhor forma da oração ser ouvida, né? A nossa oração para ser ouvida, para ser atendida, a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Só conhecendo a palavra de Deus eu sei quem é Deus para eu falar com Ele. Eu vou falar com Deus se eu não sei quem é Deus? Eu vou falar, Deus, o Senhor disse que o Senhor perdoa. O Senhor disse que o Senhor perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. O Senhor disse que tem mais prazer num pecador arrependido do que num justo que não precisa de arrependimento. O Senhor disse isso, Deus. Mas para saber isso tem que ler, né? Então a gente tem que ler a palavra de Deus. E que salmo lindo que nos ensina a ter prazer em conhecer a palavra de Deus, né? A gente tem que ter prazer em conhecer a palavra de Deus, prazer em ler a palavra de Deus, né? A gente tem que parar de preguiça. Às vezes a pessoa tem preguiça e quer ficar vivendo de devocionais, gente. Um devocional de 10 minutos não vai te ensinar quem é Deus. Não vou mentir. Até essa aula aqui que você está assistindo te dá um norte para você conseguir meditar na palavra. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que abrir a tua Bíblia e você tem que meditar na palavra.
Porque é isso que o salmista ensina aqui. Deus, eu medito na tua palavra. Deus, eu observo a tua palavra. Deus, eu paro e fico pensando nela. Deus, eu leio, releio e fico refletindo. O salmista, ele não tem preguiça. Ele não tem preguiça. Ele disse que ele até ficava acordado, virava a noite acordado, estudando a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, refletindo na palavra. E hoje a gente encontra cristãos, crentes preguiçosos. Gente com preguiça de ler a palavra. Gente com preguiça de meditar na palavra. Você vai e fala para a pessoa, lê um salmo, lê um versículo, traz uma palavra. A pessoa escolhe a menor, porque tá com preguiça de ler. Né? Às vezes você fala assim, medita na tua casa em alguma coisa. Lição de casa, medita em alguma coisa na tua casa. A pessoa vai escolher um salmo de 2 versículos para meditar, porque é pequeno. Deixa eu meditar nesse pequenininho. Com preguiça, gente. A gente não tem que ter preguiça, não. E a gente tem que conhecer a palavra completa, a palavra toda. Porque em cada trecho da palavra, Deus fala conosco de alguma forma. Deus nos ensina sobre algo. Em um determinado momento da Bíblia, Deus vai nos ensinar sobre o casamento. Em um outro momento da Bíblia, Deus vai nos ensinar sobre o relacionamento com os pais. Em outro momento da Bíblia, Deus vai nos ensinar no relacionamento com os filhos. Em outro momento da Bíblia, Deus vai nos ensinar num trabalho, como que eu tenho que agir com o meu chefe, com os meus subordinados, como é que eu tenho que agir. A escritura inteira é útil para ensinamento. Não é só o Novo Testamento. O Novo Testamento fala sobre Jesus, fala sobre salvação, mas só crer não é o suficiente. Eu preciso obedecer. E como eu vou obedecer se eu não sei o que eu tenho que obedecer? Se eu não sei qual palavra eu devo seguir? Qual caminho eu devo andar? Se eu não sei o que é certo, o que é errado? Se eu não tenho sabedoria para agir em determinados momentos, como? Como que eu vou ter inteligência em determinadas ações? Se é a palavra que me dá, eu tenho que ler. Eu tenho que ler a palavra. Foi o que eu disse. Se eu não leio, eu sou obrigada a acreditar no que me dizem. Se eu não leio, eu sou obrigada a acreditar no que estão me falando. Se chega uma pessoa e fala um monte de abobrinha e eu nunca li a Bíblia, eu sou obrigada a acreditar no que essa pessoa está me falando. Gente, já me falaram tanta abobrinha, tanta asneira quando eu não li a Bíblia. E eu acreditava. E eu era obrigada a acreditar. Por quê? Porque eu não conhecia. A pessoa vinha, falava qualquer asneira, qualquer bobagem, qualquer abobrinha. Eu falo, nossa, essa pessoa conhece. Você conhece nada, gente. Conhece nada, sabe de nada. Tem muitas pessoas aí que sentam para falar da Bíblia e você até fica admirado. Elas falam com autoridade, falam num linguajar difícil, falam até algumas coisas ali que condiz, mas quando você vai ver, gente, é asneira, é bobagem. E como é que eu sei? Eu tenho que estudar, eu tenho que ler, senão eu vou ser enganada. A Bíblia diz isso. Surgirão falsos doutrinadores, surgirão falsos profetas. Pessoas ensinarão errado. As pessoas ensinarão o que elas querem ouvir. A pessoa, às vezes, gente, não é nem de maldade, como o salmista está falando aqui, às vezes não é nem de maldade. A pessoa está lendo a Bíblia, gente, a pessoa não está entendendo. A pessoa está lendo e ela está trazendo para o que ela quer ouvir. E a Bíblia não é o que eu quero ouvir. O evangelho não é o que eu quero ouvir. O evangelho é o que eu tenho que ouvir. Não se trata do que eu quero, mas do que eu preciso. E a verdade é que a maior parte do evangelho, gente, não é doce. A maior parte do evangelho é confronto, é amargo. Quando Jesus falava, as pessoas não aplaudiam ele querendo dar beijo. As pessoas queriam matá-lo, queriam apedrejá-lo. Não era agradável o que ele dizia. Por quê? Porque o evangelho é confronto. O evangelho é entender que eu tenho que mudar. E é essa a questão, eu tenho que mudar. Todo mundo tem que mudar, ninguém é santo. O evangelho é o entender que eu não sou boa. O evangelho é isso. Sabe? E a gente precisa reconhecer isso. Eu não sou santa, eu não sou perfeita, eu não sou boa.
Eu não tenho que me honrar. Eu não tenho que me honrar. As pessoas, ao invés de se humilhar, estão querendo se honrar. Você chega, às vezes, em igrejas, né? Tem lugares. Vocês já viram lugares reservados lá na frente? Às vezes você vai e tem lá lugares de pastores, diáconos, lugares de obreiro, tem lugares lá na frente, né? Piorou aquelas que tem lugar lá no altar. Tem umas igrejas que tem uns lugares lá no altar, que a pessoa fica sentada lá no altar. Teve uma vez, quando eu não tinha entendimento da Bíblia, não tinha conhecimento, e eu tava buscando. Eu cheguei em uma igreja, gente, e eu sentei lá na frente. A pessoa me tirou do meu lugar. A pessoa falou, ai, levanta, que esse lugar é reservado pro pastor. Aí a pessoa me tirou, e eu tive que ir lá pro fundo da igreja. Eu nunca mais voltei naquele lugar. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso? No Novo Testamento, Jesus fala sobre isso. Jesus fala que quem separava lugares eram os fariseus. Os fariseus nas sinagogas, eles colocavam lá que os lugarzinhos da frente eram dos fariseus. Eram os fariseus que faziam isso. Os fariseus que colocavam cadeirinhas lá em cima para ficar lá com a pessoa que estava pregando. Eram os fariseus. E Jesus fala que isso não vem de Deus. Você não tem que se honrar. Você tem que se humilhar. Isso é pessoa querendo buscar honra para si mesma. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Amém, gente, amém. A aula já foi bem longa, né? Foi quase 2 horas. Gente, então amém. Que Deus abençoe a todos nós. Amém, amém, amém. Eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? E amém. Eu acho que amanhã não vai ter aula, gente. Acho que eu vou descansar. Quarta-feira geralmente é meu dia de descanso, né? Ontem eu passei o dia no hospital, tô bem cansada. Então acho que eu vou descansar amanhã, tá bom? Amém. Mas eu vou ver direitinho, eu aviso vocês. Mas é por isso que eu tentei correr para fazer esse salmo hoje, para eu descansar, tá bom? Aí, de qualquer forma, a gente vai ter uns 3 salmos juntos agora, 3, 4 salmos, viu? Porque agora são salmos curtinhos que a gente vai estudar. Vamos estudar 4 de uma vez, em um dia só, tá bom? São bem curtinhos, né? A gente vai estudar uns 4 juntos, tá bom? Mas eu aviso se vai ser amanhã ou se vai ser segunda, tá bom, gente? Amém. Vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Um beijo para vocês e até segunda-feira ou amanhã ou segunda-feira com a graça de Deus, tá bom? Amém. Deus abençoe.